Amém, graças e paz a todos. É motivo de muita alegria estar aqui essa noite, podendo ser, como eu sempre digo, obrigado. A ponte e o elo que nos aproxima e nos liga ao Senhor. Que o Senhor possa falar através desse humilde servo, miserável pecador que sou, a todos nós aqui presentes. Amém? Vamos ficar de pés, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Eu vou tirar a máscara aqui para fazer uma captação melhor. Oremos. Eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pelo imenso privilégio de estarmos aqui essa noite, podendo louvar, engrandecer Teu nome e com certeza conhecermos um pouco mais de Ti através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que aqui se fazem presente, aqueles que não puderam vir, bem sabes o motivo, pela vida de cada querido e cada querida visitante. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Nos ensina a cada dia a entender o Teu querer e a Tua vontade sobre nossas vidas. Que nesse momento, Senhor, fala através deste Teu servo, que o Teu nome seja engrandecido e que Teu servo seja diminuído. Que o Senhor fale aos corações aqui presentes, também aqueles que estão em casa nesse momento, nos assistindo através da live, ou até mesmo sobre a vida, Senhor, daquele que posteriormente irá nos assistir através do YouTube. Com certeza, Senhor, que está nos ouvindo, que a cada dia está cuidando de cada um de nós e nos protegendo, através da morte e ressurreição do Teu Filho amado Jesus, nos demonstrasse o Teu imenso amor para conosco. Perdoa, Senhor, nossos pecados, as nossas falhas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Na verdade, faz um bom tempo que eu não venho aqui à frente trazer a mensagem à noite, mas para tudo existe o seu tempo, não é verdade? Para tudo existe o seu tempo. É bíblico isso. E é sobre exatamente isso que iremos falar nessa noite, sobre o tempo. O tempo é algo que não para. Não importa o que eu faça, o que eu deixe de fazer, ele não para. As horas passam, os minutos passam, os dias passam, os anos passam. Mas o que eu tenho feito do meu tempo? Hoje iremos falar sobre o tempo versus a volta de Jesus. Eu sempre digo que a volta de Jesus é iminente. Tão certo como os irmãos estão me ouvindo, tão certo como eu estou falando aos irmãos, tão certo como aquele que não acredita em Deus não pode provar que Jesus não existiu, eu tenho uma plena certeza que Jesus irá voltar. E ainda que você que está em casa nos assistindo, até não acredite nisso, chegará um dia, que todos verão essa verdade. A palavra de Deus, ela nunca mentiu nem vai mentir. Afinal, é a palavra de Deus. Há quem não acredite nela, há quem a persiga. No passado ela foi queimada, tentaram destruir a palavra de Deus, mas ela permanece até hoje. E nós que a cada dia meditamos na sua palavra, entendemos o seguinte, que ela tem se cumprido dia após dia. Ela tem se cumprido dia após dia e nunca tem se cumprido tanto como em nossos dias. Eu conversando com os irmãos do Ministério do Louvor, vez ou outra eu sempre menciono, geralmente com o irmão Gilmar, que é geralmente que eu mais converso uma coisinha a mais, eu digo sempre que existe uma grande probabilidade que eu e a maioria que tem a minha idade não veja a volta de Jesus, mas eu particularmente não duvido que meus filhos vejam. No entanto, cabe a mim prepará-los para que eles estejam prontos para esse grande dia, que não será fácil. Haverá perseguições, e veremos aqui na palavra de Deus, e nos preparar para nos encontrarmos com Jesus, porque o que Ele tem preparado para nós é maravilhoso. Nós somos extremamente carnais, não é verdade?
muito carnais. Por pior que seja aqui, a maioria de nós não quer sair daqui, não quer. Foi como disse o pastor Hélio outro dia em sua mensagem, por mais que amamos o Senhor, a gente não quer se encontrar com Ele. Mas existem muitos motivos pelos quais nós deveríamos e temos que sentir esse desejo de nos encontrarmos com Cristo. E nisso nós vamos ver essa noite. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24, onde iremos fazer uma leitura bem breve do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Mateus capítulo 24, versos do 1 ao 14. A minha versão é a versão NVI, né? É uma linguagem mais atualizada, um pouco mais simples, fácil de entender. Certamente há outras versões aí, mas que têm o mesmo sentido. E nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o final e o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos e pestes em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se eu parasse aqui agora, eu acredito que a mensagem já estaria dita. Não é verdade? Jesus está voltando ou não está voltando? Analise os nossos dias. Nunca na história da humanidade tivemos tanta tecnologia para se fazer cumprir o que a palavra de Deus nos diz. Hoje temos ouvido constantemente terremotos, muito mais que no passado, maremotos, tufões, furacões, vulcões, guerras. A que mais conhecemos no momento é uma guerra constante que existe entre Israel e Palestina. Atualmente temos visto o sofrimento dos povos do Afeganistão e, consequentemente, os cristãos que estão lá e são tão escondidos, são tão oprimidos que ninguém tem noção da quantidade de quantos cristãos há naquele país. A palavra de Deus tem se cumprido. Temos ouvidos de fome. A fome tem matado muito mais do que qualquer doença. Se você fazer uma breve pesquisa, você vai ver que países como a África, por exemplo, um país riquíssimo em diamantes, tem milhares de pessoas morrendo e sendo ignoradas pelo governo mundial.
Eu tive a oportunidade, há tempos atrás, de assistir um documentário de Sebastião Salgado. É um fotógrafo brasileiro que ele fez um documentário intitulado Sal da Terra. Quem puder assistir, procure depois. Esse aqui até hoje eu não consigo entender como foi que ele teve psicológico para ver o que ele viu e passar o que ele passou. Ele disse que chegou a um certo ponto na África que ele viu milhares de corpos. Isso recentemente, sendo empurrado por escavadeiras, por pessoas que passavam fome. Pessoas fugindo de grupos paramilitares que brigam pelo diamante naquela terra riquíssima, nesse mineral. E que houve uma situação em que mais de 200 mil pessoas entraram em uma floresta e menos, se não me engano, menos de 20 mil pessoas saíram de lá, todo o restante morreu. E ele mostra em suas fotos aquele montoado de corpos, fome, peste. A peste mais recente é a que estamos passando agora, Covid-19, que tem assolado o mundo, e levou aí. E há um motivo para nós agradecermos por estarmos aqui essa noite, porque eu creio que pessoas muito melhores que eu foram levadas. Mas se eu estou aqui, se você está aqui, é porque com certeza Deus tem um motivo, um propósito na sua vida, ou na vida de alguém que será feito através de sua vida. Então, ore, se coloque na presença do Senhor. Mas vamos continuar. Jesus faz um relato bem breve sobre a sua volta, e os sinais que iriam anteceder esse dia. E no versículo 8 ele diz que esses fatos que eu narrei agora há pouco, né, que ele narrou na verdade, seria apenas o início das dores. E ele diz no versículo 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Tem acontecido ou não tem acontecido isso? Nós observamos que atualmente as leis têm beneficiado uma minoria que quer se sobrepujar sobre a maioria, impondo seus desejos carnais, lascivos, imorais, em que o cristianismo é o principal opositor, não pelo ódio, mas pelo amor. Só que o mundo não entende o amor dos cristãos. Acha que somos uma peste que tem que ser erradicada. E isso nós vemos nos países asiáticos, como agora, no Afeganistão, onde o Talibã, junto com o Estado Islâmico, que certamente vai ser implantado lá, já determinou um primeiro-ministro que é radicalmente contra o cristianismo, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade das mulheres, principalmente. Mas isso também tem acontecido em nosso país. Existem aí, politicamente falando, partidos que têm trabalhado para reduzir e silenciar a fala de nós cristãos. É questão de tempo nossa liberdade ser cerceada aqui no país. Em muitos países já são. Países vizinhos aqui, como o México. Cristãos que têm o solado dos pés arrancados e são colocados para andar em brasa pelo simples fato de não negar a Cristo. Situações em que eu, como pai, tenho que ver meus filhos, minha esposa, meus parentes e familiares jogados em uma vala, onde é jogado um material quente, como se fosse aço derretido. E se eu não negar a Cristo, eles morrem ali dentro daquela vala, sendo consumido pelo calor daquele material. Irmãos, no final desse culto eu vou passar um vídeo aqui que foi enviado pela irmã Jucinete, que só em pensar as lágrimas chegam. Eu até compartilhei com o Ministério do Louvor esse vídeo, e quando vocês assistirem, vocês vão perceber o quanto a gente é fraco, quanto a gente é pequeno, quanto a gente é mesquinho, quanto a gente tem sido negligente em viver o Evangelho do Senhor em nosso país.
Um país que ainda nos dá a liberdade de sair com a Bíblia na mão, de colocar um caixa na praça e pregar o seu evangelho, e nós não temos feito. Outro dia eu tive me questionando se quem é mais livre, somos nós ou a igreja perseguida? Eu acompanho pelas redes sociais a ONG Portas Abertas, que oferece apoio, assim como os missionários da Convenção Batista, a cristãos perseguidos pelo mundo afora. E eu vejo que os cristãos perseguidos, eles têm um desejo muito maior de viver e de pregar o evangelho, de conhecer da palavra de Deus do que nós. Por quê? Porque o diabo, ele é extremamente estratégico. Enquanto lá fora ele sabe que lutar contra esses cristãos é praticamente perder tempo, porque estão dispostos a morrer com Cristo, por Cristo, aqui no nosso Brasil a nossa liberdade, ela se tornou tão grande que o diabo, no Brasil não, em muitos países, o diabo usou uma estratégia que tem sido o motivo pelo qual nós temos sido fracos espiritualmente falando. Muito fraco, espiritualmente falando. Ele usou do tempo para nos tirar o tempo. É o que eu chamo de roubadores de tempo. No passado, né, quem tem mais ou menos a minha idade, estou com 42 anos, eu me lembro que minha casa, quando foi ter a primeira televisão, eu acho que eu tinha uns 17 para 18 anos. Televisão pequenininha, acho que tinha menos de um palmo a tela, né? Menos de um palmo, de lado era um rádiozinho assim, pegava um rádio, era bem comprido. Acho que algumas pessoas conheceram esse modelo de televisão, né? Que era rádio, uma telinha preto e branco, né? Era xing-ling, já era xing-ling da época. Mas antes disso, eu sempre me empenhei e via também meus colegas de escola se empenhando a estudar. É tão tal que hoje eu não conheço nenhum que não seja um pai de família exemplar, que não tenha seu emprego, que sustente sua família tranquilamente, através daquilo que eles estudaram. E eu, sempre que saía, era para brincar um pouquinho com os colegas aqui na praça, que tinha aqui em frente, onde é esse pátio hoje. Tinha um círculo ali que a gente jogava, batia uma peladinha todas as tardes, mas o restante do dia era em casa. Como não tinha televisão, a maioria das pessoas não tinha televisão, nós tínhamos que estudar. E quem é professor aqui sabe que no passado, para você estudar, era livro mesmo, não tinha internet. Eu lembro que quando surgiu o YouTube não oferecia mais de 10 minutos de vídeo. Hoje é uma plataforma que oferece 10, 12, 14 horas de vídeo para você estudar. Excelente para quem sabe usar. Naquele tempo não tinha isso. Se eu queria fazer uma pesquisa escolar, eu tinha que ir à biblioteca da escola ou à biblioteca municipal, ver qual era o livro e a matéria, trazer para casa, pesquisar, escrever manualmente, no papel pautado, geralmente o professor pedia. Mas era uma vida que você tinha tempo também para o diálogo dentro de casa. À noite, sentávamos com meus pais, com meus irmãos, a minha irmã era a igreja que está ali, meu irmão que faleceu há muito tempo, mas tínhamos uma conversa dentro de casa. Na hora da janta, na hora do almoço, geralmente estávamos reunidos. E o que é que o diabo fez? Ele viu que no passado, esse era o motivo que existia mais um apego a Deus. Você meditava melhor na palavra de Deus. E ele resolveu tirar nosso tempo. Analise bem. Aí ele criou os roubadores de tempo, Gilmar. Hoje ele criou a Netflix da vida, cheio de série. É tão tal que eu tinha Netflix e tirei. Muita série, muito filme. Você passa horas e horas e e quando pega uma série, faz muitos anos que eu não assisto série por causa disso, porque ele rouba nosso tempo. Houve séries que eu assisti e aí dormi 2, 3 horas da manhã para no outro dia levantar cedo para trabalhar. Mas nunca tive essa mesma disposição de julho deste ano, mostrou que nós brasileiros passamos em média 3 horas por dia em redes sociais, Instagram, Facebook,
O WhatsApp nem se fala, que os grupos têm nos roubado tanto tempo, né? Que a gente muitas vezes, quando o celular vibra, já corre para pegar. É melhor você sair sem a carteira do que sair sem o celular, porque hoje o povo tem respirado praticamente internet. E esse foi o meio pelo qual o diabo tem feito com que muitos de nós cristãos ficamos perdendo tempo. E o tempo é algo precioso quando você vai ver que Jesus está voltando. Ele está voltando. Ele, no passado, ele usou desses meios e tem usado hoje, né, para roubar o nosso tempo, porque essa é a função do diabo. Se você pega lá João capítulo 10, versículo 10, diz que a função do ladrão, e quando fala em ladrão aqui é o próprio diabo, é roubar, matar e destruir. Ele tem roubado nosso tempo. Ele tem matado a espiritualidade da maioria de nós. Ele tem destruído os lares, as famílias, porque hoje não existe mais o diálogo, não existe mais aquele sentar à mesa na hora do almoço, do jantar. Eu digo que lá em casa conseguir isso é quase impossível. Uma está na escola, outro quando de manhã, outro vai para a aula, e reunir no café da manhã e no almoço é quase possível, só à noite que a gente pode fazer alguma coisa. Mas na maioria das vezes está um no celular, num quarto, outro no celular, no outro quarto, outro no celular, na sala, outro no computador. Mas nenhum meditando na palavra de Deus. Nenhum meditando na palavra de Deus. Ou seja, ele tem roubado nosso tempo, tem matado a nossa harmonia espiritual, tem destruído nossos lares, nossa comunhão com Cristo. E o diabo, ele está sempre nos observando. E como ele nos observou e tem nos observado, ele fez a mesma coisa no passado. Se você for pegar Jó, quando ele se apresentou diante de Deus, o diabo se apresentou diante de Deus, Deus sabia o que ele queria fazer ali. Qual era a intenção dele ali? Deus, quando falou sobre Jó a ele disse o quê? O Senhor tem cercado ele de uma forma tão grande que eu não posso nem tocar nele. Ele estava observando a vida de Jó. E quem era o Jó? Jó era um homem íntegro, que vivia em comunhão constante com Deus, mesmo em meio aos seus afazeres. Jó era um homem que intercedia por seus filhos todos os dias. 7 filhos, 3 filhas, 10 filhos. Todos os dias ele intercedia por seus filhos. Jó fazia isso simplesmente porque ele amava a Deus. Já era um homem riquíssimo. Mas naquele tempo, tinha tempo para Deus. Os homens ricos de hoje não têm tempo para Deus. Hoje a busca incessante por dinheiro tem nos distanciado de Deus. Não que você não tenha que procurar a melhora para a sua vida, tem que procurar, mas tudo tem que ser comedido. Se Jó fosse nos nossos dias, Jó era um dos bilionários de hoje. Eu fiz um cálculo bem rapidamente, tempos atrás, que só em camelos, se Jó tivesse vivo hoje, Jó teria mais de R$1 bilhão só em camelos, fora o resto dos animais. Seria riquíssimo. Agora imagina tomar conta de tudo isso, administrar tudo isso. E nós vemos outros exemplos também. Vemos o exemplo de José. Estava longe do amor da família, estava longe do carinho dos seus pais, do aconchego do seu lar, mas se manteve fiel a Deus em meio às dificuldades. Ele soube gerir seu tempo, soube administrar seu tempo fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus. E nós precisamos fazer isso. Temos Daniel. Quem sabe da história de Daniel e pode ler posteriormente, vai ver que Daniel, ele tomava conta de 40 cidades. Existiam os sápatras, se não me engano, que eram 120 governadores. Existiam 3 fiscais, onde cada um ficava responsável por 40 governadores e, consequentemente, por 40 cidades. E Daniel se destacou entre estes 3, fiscalizando esses 120. Ele tomava conta de 40 cidades, diferente de hoje, né? Que eu quero fazer alguma coisa, eu mando um WhatsApp, eu mando um documento pelo WhatsApp, eu mando pelo e-mail, diretamente pelo celular. Eu tenho internet, eu tenho um telefone.
Você tem um carro que pode ir para outra cidade. E Daniel não tinha isso, ele tem que ir de cidade em cidade, de cavalo, de carroça. Mas Daniel tinha o tempo dele com Deus. O diabo não tentou tirar o tempo dele com Deus. É tão tal que armou contra Daniel para que ele fosse jogado na cova dos leões. Mas não serviu de nada. E a gente vê aí várias histórias, você vê que o diabo ele trabalha em cima das nossas necessidades. Ele fez isso com Jesus. Ele procura o tempo oportuno para investir nas nossas vidas. Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, ele trabalhou em cima da necessidade de Jesus. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Comida. Jesus tinha fome. Ele foi lá e ofereceu pão. E o diabo faz isso em nossas vidas. Ele vai sempre nos oferecer aquilo que nós temos mais necessidade. E se eu tenho a necessidade de que o culto termine agora, para eu ir para casa para assistir o Fantástico, ou algum canal de série, algum canal assistir algum filme, ou assistir alguma coisa, é em cima dessa necessidade que ele vai trabalhar na sua vida, mais e mais, tirando o seu tempo, tirando sua comunhão com Cristo. E nós precisamos gerir nossa vida nesse sentido, buscar mais ao Senhor. Porque no final de tudo, como nos diz aqui, aquele que perseverar será salvo. Eu vou fazer uma leitura aqui, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 5 ao 27. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem para ver que maravilha tem reservado para cada um de nós, no que diz respeito a gente se manter firmes e fortes, fazendo a vontade do Senhor. Começando do versículo 5 até o 27. Nos diz assim, Apocalipse, capítulo 21, de 5 a 27. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Precisamos ter sede de Deus. A sede de Deus vocês verão no vídeo que será colocado aqui no final. É esse tipo de sede que nós precisamos ter. Antes de buscar qualquer coisa que nos abasteça fisicamente, financeiramente, materialmente, eu preciso buscar muito mais de Deus. Porque o resultado final é chegar aqui, no que iremos ler agora. Vamos continuar. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximaram-se e me disse: venha, e lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu filho era como uma joia, muito preciosa, como jaspe claro, como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular,
de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros. Isso é na nossa linguagem, certo? Algumas linguagens vai estar aí côvados, né? Côvados. Mas quando você converte côvados em metros, vai dar exatamente isso aqui. Ela tinha 2.200 quilômetros. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisótilo, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais serão fechadas, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais, olha o versículo final, nela jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus tem um lugar tremendo preparado para cada um de nós, mas vivemos tão apegados às coisas daqui, que não almejamos realmente esse lugar, pastor Hélio. Está aqui descrito, um lugar maravilhoso, cabe toda a população da terra, e até mesmo aqueles que já foram, que serão ressuscitados na volta do Senhor. Bilhões de pessoas serão ressuscitadas. E segundo cálculos de alguns matemáticos, essa cidade tem a capacidade de comportar tranquilamente mais de 7 trilhões de pessoas, se não me falha a memória. Você imagina uma cidade com 2.200 quilômetros. A imagem está aí, pode colocar a imagem? Essa imagem mostra uma pequena amostra de que tamanho seria essa cidade se ela fosse colocada na terra hoje. Vamos ver se o pastor Érico consegue colocar. Bem interessante. Mostra o globo, mostra o continente americano aqui e mostra um cubo colocado sobre o continente e mostra que tamanho seria a cidade. Como ela é quadrangular, ela tem a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. Mostra a cidade que Deus tem preparado para mim e para você. Mas para isso eu preciso gerir meu tempo de modo que o Senhor me aceite em seu reino quando eu partir daqui. Eu preciso partir daqui na presença do Senhor. Você precisa partir daqui na presença do Senhor. Quer estudar? Estude. Quer buscar um bom emprego? Procure. Mas saiba administrar seu tempo para que nenhuma das bênçãos materiais que cai sobre sua vida lhe tire do caminho espiritual. Eu conheço vários jovens que almejavam ter emprego aqui, que oravam e perdiam por emprego, e esses empregos tiraram eles da igreja. Que almejavam um casamento, mas esse casamento tiraram esses jovens da igreja. Aí está.
Esse é o tamanho, uma amostra do tamanho da cidade. A cidade que Deus tem preparada para nós. Está vendo ali? O continente que ele está sobre ele, pega ali Estados Unidos, uma parte do Canadá, né? Olha o tamanho da cidade. Largura, comprimento e altura. Quando a Bíblia diz, quando João diz que é como uma cidade que descia do céu, não quer dizer que vai ser aqui não. Não existe nada provado que essa cidade vai ser aqui não. Foi no sentido que ele viu que ela era tão alta que ela ultrapassava as nuvens, como se ela estivesse descendo. Se você for analisar dentro, cientificamente, a atmosfera da Terra, ela encerra a mais ou menos 600 quilômetros daqui. 600 quilômetros. De 600 quilômetros a mais ou menos 2.800, você chega no espaço sideral. Sai de toda a atmosfera da Terra. Só que a cidade tem 2.200 quilômetros. É quase o dobro de tudo que ultrapassa, chega no espaço sideral. Olha. Entenderam? A cidade, ela tem altura, ou seja, ela tem pavimentos, né, ou prédios. Imaginaram essa estrutura como não é maravilhosa? Ali está. Tomaria praticamente todo o continente terrestre. Então, irmãos, é nesse sentido que eu venho trazer a mensagem aos irmãos essa noite para não perderem tempo. Porque o diabo tem roubado o nosso tempo. Vamos deixar o celular de lado, algumas horas por dia. Vamos desligar a televisão. Vamos entrar no nosso quarto, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos meditar nela. Vamos deixar só para fazer isso à noite, não. Porque eu sei que muitos fazem isso só à noite. Depois de um dia corrido, protegido e abençoado por Deus, muitos reservam apenas 5, 10 minutos e olhem lá para conversar com Deus. Porque eu digo que muitas vezes aconteceu comigo. Eu me ajoelhar para orar e cochilar. E não falar corretamente com Deus. E as poucas vezes que eu me dispus a conversar com Deus genuinamente, foi maravilhoso. E Ele tem falado comigo nesses dias. Quando eu me deito à noite, eu digo que mais um dia foi embora. E eu observo que esse dia foi muito rápido. Eu observo que os anos estão passando muito rápido. Muito rápido. Eu, tempos atrás, estava nessas ruas aqui, correndo, descalço. Cabeludo. Hoje o cabelo foi embora. Lembro que ia para a escola, ginásio 19 de julho. Quando terminava as aulas, era maravilhoso sair às ruas com os colegas andando. Não existia transporte escolar na época, mas era maravilhoso. Hoje existe um conforto do transporte escolar. Né? Hoje o governo oferece fardamento, material escolar, merenda. Naquele tempo não tinha. Eu levava para a escola kisuke, o famoso kisuke, com a bolacha creme caqui, uma coladinha na outra com manteiga. Era o que eu levava. Mas agradeço a Deus por isso. Mas eu tinha tempo para também meditar na palavra de Deus, para também buscar a Deus. Eu, antes de me converter a Cristo, eu era muito católico, muito. Eu todas as noites rezava um texto. Todas as noites. Sem exceção. Mas perguntava se esse é padre. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos. Hoje eu sou um servo de Deus. Eu não tenho aqui um desejo no coração de ser pastor, não tenho desejo, que é muita responsabilidade. Eu não tenho desejo de ser um diácono, eu quero apenas ser servo mesmo. Servo, autêntico, real, verdadeiro, é o que nós precisamos ter. Deus tem preparado uma cidade para nós, linda, maravilhosa. E precisamos ter esse desejo no nosso coração, porque quando chegar o momento, você não entrar em pânico. Quando os irmãos daqui da igreja partiram, o pastor Valdeci, a irmã Iraci, certamente muitos entraram em pânico. Eu vi pessoas, eu tive lado a lado com pessoas que entraram em pânico, temeram a morte. E aqueles que criticavam, acabaram fazendo, era tomar alguns remédios que estava sendo passado aí pelo presidente e tal. Não, é porque não sei o quê, mas na hora, quis tomar o remédio.
E ficou aquele pânico e aquela angústia. Por quê? Porque tem medo da morte. Eu peço a Deus para viver muitos anos, né? De repente eu estou falando aqui e está sendo uma despedida, está sendo gravado aí. Eu espero que não, né? Porque eu quero fazer muito pela obra dele ainda. Eu preciso fazer aquilo que eu não fiz até hoje. Eu quero que o Senhor me converta a cada dia para eu aproveitar o tempo que eu não aproveitei até hoje. Eu preciso sair para pregar o Evangelho a todo tempo. Eu tenho familiares que estiveram aqui, mas hoje estão em casa. O desejo do meu coração hoje é ir à casa deles, conversar com eles. Eu tenho uma preocupação com os meus. Se eu tenho uma preocupação com o mundo, eu tenho uma preocupação com os meus. Anos atrás, minha avó, mãe do meu pai, ela estava muito doente. Eu observei que mesmo muito tempo na igreja, eu nunca tinha ido pregar o Evangelho a ela. E ainda bem que Deus me despertou para isso, eu estive lá, conversando com minha avó, pregando o Evangelho, a irmã Jucinete esteve comigo. Depois eu fui novamente conversar com ela. E numa desses meus encontros com minha avó, ela aceitou a Cristo. Pouco tempo depois ela faleceu. Eu espero me reencontrar com ela, eu espero que ela tenha partido realmente na presença do Senhor conscientemente. Meu irmão, eu puxava constantemente a orelha dele. Ele entrou na igreja, saiu, depois ele entrou na igreja novamente, saiu, mas o mundo era muito atraente. Mas eu sempre alertava ele, cuidado, adorava viver em cima de uma moto e perdeu a vida em cima de uma moto. De cuidado que moto é um bicho traiçoeiro. O para-choque dela é você. Nunca que eu estivesse desejando mal dele, jamais que eu ia desejar o mal dele. Mas eu sempre alertava, se aconteceu alguma coisa, se você tiver a chance de pedir perdão a Deus, você peça. Porque muitos não tiveram, é instantâneo. E até onde eu sei, ele teve a chance de pedir perdão a Deus. Eu espero que ele tenha sido salvo. Hoje eu oro por minha família, meus pais. Há muitos anos eu oro por meus pais. Como a irmã Tunina fez pelo seu marido, eu tenho feito até hoje pelos meus pais. Eu faço pelos meus cunhados, ainda que não estejam aqui, que não queiram nenhum compromisso com Cristo. Eu olho por cada irmão aqui, eu oro pela igreja perseguida, porque eu quero estar nessa cidade. Então, usem do tempo e da liberdade que vocês têm hoje para viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Não percam tempo, não. Ao invés de passar 2, 3, 4, 5, 6 dias assistindo uma série, leia a Bíblia. Procure uma mensagem de Deus, de algum pastor que realmente tenha compromisso com Cristo, que há muitos aí na internet, que pode nos trazer palavra maravilhosa. Procure os vídeos anteriores da própria igreja aqui, dos pastores aqui pregando. Mas não percam tempo com aquilo que é passageiro, não. É o que eu chamo sempre, né, pastor? Os pratos e lentilhas. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Nós vamos ver um vídeo agora, encerrando a minha mensagem de hoje, que mostra o nível de compromisso que nós precisamos ter, como esse jovem que será relatado no vídeo. Eu não vou adiantar nada, porque é bem emocionante, tem a ver também até com missões, né? São irmãos que se convertem pelo mundo e são perseguidos a tal ponto que eu questiono, será que nós aqui, brasileiros, livres, teríamos a mesma força e coragem de passar o que esse jovem e tantos outros cristãos têm passado pelo mundo? Quem conhece o programa Radical, a Convenção Batista para Missões Mundiais, são jovens que são treinados com treinamento militar de selva para irem a países que a perseguição é tão grande que muitas vezes eles têm que se embrenhar nas matas e passar meses e meses sobrevivendo do que tem lá. Tem um preparamento militar mesmo, para viver no meio da mata, de comer o que tem lá, o que a natureza lhe oferece, para depois voltar e fazer a obra do Senhor novamente. Eu vi um jovem que ele tinha um salário de 30 mil reais. Ele abriu mão para ir para a África.
30 mil reais, conforto, estabilidade. Ele disse, não, eu quero ser missionário, e foi embora. E está lá até hoje. E nós aqui, com essa liberdade que temos, não fazemos nada. Não sabemos gerir nosso tempo. Jesus está voltando. E o que nós temos feito para que o reino dele seja engrandecido? O diabo tem roubado o nosso tempo. Mas o tempo tem passado rapidamente. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui presentes. Espero que possa ter entendido a mensagem. Eu não sou uma pessoa eloquente para trazer mensagens. Eu acredito que Deus tenha falado através de nós, de cada um que tem vindo aqui à frente pregar o seu evangelho, que possamos realmente viver. Nós vamos assistir aí o vídeo. Eu gostaria que os irmãos realmente meditassem. Eu vou pedir que alguém apague essa lâmpada aqui, por favor, para enxergar um pouquinho melhor. Pode soltar. E fala uma coisa pra mim, por que ele está preso? Aí ele está preso porque ele pregou o evangelho para um outro garoto da escola.
Aí eu falei assim, escola? Quantos anos tem o garoto? Ele falou, 16 anos, pastor. Eu falei, peraí, então ele não está preso. Deve ser uma FEBEM, né? Um centro de detenção de menores, alguma coisa. Não, nosso país não tem isso aí não, pastor. Nosso país é prisão. Homem e mulher que divide só, mas é prisão. Não, vocês estão me dizendo que ele está preso entre adultos? É, está preso entre adultos. Nesse momento aí, que ele me falou isso, já vem eu querendo resolver as coisas do meu jeito, né? Já vem autoridades na minha cabeça, como a gente conhece gente na ONU, gente no Itamaraty, para quem que eu telefono, isso é uma violação dos direitos humanos, aquela conversa mole já veio toda na minha cabeça. Um menino de 16 anos preso entre adultos, papá. Aí o pai notou que eu estava inquieto, o pai. Aí ele foi me explicar o óbvio, que eu trabalho com igreja perseguida há 20 anos, eu já sei o que ele me falou, mas eu precisava ser humilhado naquele dia. Era necessário. Aí ele falou assim, pastor, eu estou vendo que o senhor está inquieto, deixa eu te explicar uma coisa. Em países como o nosso, a maioria dos países islâmicos, alguém se converter do Islã para uma outra religião, principalmente o cristianismo, configura crime de blasfêmia passível de pena de morte. Então, o que isso quer dizer? O meu filho pregou o evangelho para um outro garoto de 16 anos na escola. Esse garoto se converteu, ele foi fuzilado no dia seguinte. Não tinha pena para quem prega, só para quem se converte. Então, meu filho foi para a cadeia. Entendeu, pastor? Não sei se vocês entenderam, mas basicamente tudo que ele me disse se resume a uma frase. A gente está no lucro. Eu não sei porque você está reclamando ainda. Era para o meu filho estar morto. Aí eu fiquei transtornado. Falei assim, quanto tempo tem que ele estar preso? Foi 11 meses, pastor. Nessa hora, irmãos, aconteceu um negócio trágico na conversa. Pelo menos no meu ponto de vista. Porque o pai estava falando e a mãe estava de cabeça baixa. A mãe resolveu falar. E quando mãe fala, arregaça a gente, né? Porque pai é meio jornalista, já viu? Pai dá dados de filho. Meu filho joga bola, meu filho fala inglês, meu filho está preso. Mãe tem coração. Aí a mãe tá olhando para baixo assim. Aí essa mãe levanta o olho, tem uma lagriminha nela assim. E o pai tinha falado que ele estava preso há 11 meses. Ela fala assim, ele é torturado todos os dias, pastor. Aí eu falei, como que ele é torturado? Como que eles fazem a tortura? O meu amigo que estava traduzindo ficou até envergonhado, porque ninguém pergunta isso. Aí ela falou, ele é torturado com agulha debaixo da unha todos os dias. Eles entram na cela e colocam a agulha debaixo da unha dele todo dia. Todo dia. Ali eu quase vomitei. A víscera veio aqui em cima, aqui, fiquei ruim. Envergonhado, com raiva. E o pai notou de novo que eu estava inquieto. Aí o pai virou para mim e falou assim, pastor, é o recurso que eles têm, pastor. Eles estão tentando fazer o menino desistir. Eles estão vendo se o menino desiste de ser cristão, se o menino vira muçulmano, se o menino para de pregar. Aí eles precisam torturar, entendeu, pastor? É o recurso deles. E eu precisava ser humilhado naquele dia, irmãos. Aí eu fiz a última pergunta, só para fechar a tampa do caixão. Que ele falou assim, é para ver se o menino desiste. Eu falei, e conseguiram? Eu já sabia a resposta. Conseguiram? Ele desistiu. O cara sorriu para mim, o pai. De vez em quando eu estou dormindo ainda à noite, eu lembro do sorriso desse cara, parece uma tormenta. Ele falou assim, pastor, para o meu filho parar de pregar, ou eles matam, ou eles expulsam ele de lá. Porque até agora eles só conseguiram 138 convertidos na cadeia. E o meu filho não vai parar de pregar. O meu filho não para. Ninguém vai parar o meu filho. No meu coração, irmãos, a ansiedade de uma mãe pensando todo dia num outro país que o menino dela de 16 anos está sendo torturado. Chega a ser cortante esse pensamento na minha cabeça assim.
Você imagina o dia dessa mulher, como é que é? Como é que era? Porque esse menino está solto, glória a Deus por isso, já está em casa, já está no Cazaquistão com os pais. Agora, você imagina a ansiedade dessa mulher? Você imagina o desespero? Todo dia, será que os torturadores já passaram na cela do meu filho? Será que vai passar ainda? Que hora que será que passa? Meio-dia, 1 hora? Mas não, eles decidiram fazer uma troca. A gente ficar pensando na tortura, a gente não respira. A gente prefere pensar nas salvações. A gente prefere pensar que Deus não nos deu um filho, Ele deu um missionário para entrar lá dentro do inferno e tirar a gente de lá. Meu filho não vai parar de pregar. Troque a sua ansiedade por um propósito. Entenderam, irmãos? Quanto precisamos gerir nosso tempo para ter um propósito desse nas nossas vidas? O saudoso Billy Graham, ele disse em uma de suas mensagens, eu sempre repito isso, eu adoro repetir, ele diz: prega o evangelho do Senhor. Quando for necessário, use palavras. O seu testemunho vale muito mais do que palavras. Mas isso não quer dizer que você não tenha que pregar o evangelho. Mas antes de tudo, viva o evangelho. Procure viver o evangelho do Senhor. Um jovem de 16 anos, responsável, em 11 meses, ou talvez mais, de prisão, por mais de 130 almas salvas. Sofrendo todos os dias, por amor ao evangelho. E hoje nós amamos mais assistir uma TV, um futebol, jogar um videogame, uma série, ver os vídeos do Instagram, fazer comentários no Facebook, conversar nos grupos do WhatsApp, muito mais do que ler e viver a palavra de Deus. Que nosso Deus nos abençoe. Eu vou passar a palavra ao pastor Eri. E você que está aqui essa noite, não perca tempo. Se você ainda não decidiu estar na presença de Deus, viver o evangelho de Cristo genuinamente, a exemplo desse jovem, e como nós procuramos a cada dia viver aqui, não perca tempo. O carnaval está chegando, gente. Já estão todo mundo se preparando para o carnaval do ano que vem. Os eventos estão sendo liberados. Eu conheço vários jovens aí que estão ouriçados pelo carnaval. Eu trabalho todos os anos nessas festas devido à minha profissão. E eu vejo quantos jovens talentosos estão se perdendo. E lamentavelmente, essa pandemia não trouxe a consciência o quanto Deus tem sido misericordioso com essas vidas. Porque se você está aqui é porque Deus tem sido misericordioso com a sua vida, com a sua família. Então viva o evangelho do Senhor enquanto há tempo. Porque vai existir um momento na sua vida que talvez seja tarde demais. Que nosso Deus nos abençoe.